Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 2. A gente está falando agora sobre o campo de aplicação da NR13, né? Estamos estudando aí a NR13, tratando sobre caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. Vamos ter uma sequência de aulas aqui que a gente vai estudar de fio a pavio a NR13. Todos os conceitos, todas as classificações, as categorias, as inspeções periódicas, as manutenções e instrumentação, né, os itens críticos, os itens obrigatórios. Vamos entender, né, tudo sobre caldeiras, vasos de pressão, tubulações e os tanques metálicos. Como a gente viu na aula anterior, né, a gente entendeu os conceitos aí de caldeira. E a gente viu algumas estatísticas também do relatório de impacto da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Meu nome é Rafael de Oliveira, sou profissional legalmente habilitado, responsável técnico da Consultec. Eu sou graduado em Engenharia Mecânica e tenho especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. Atuamos na área de NR13, com inspeções, exames interno e externo, teste hidrostático, medição de espessura, cálculo de vida remanescente, cálculo da redução de espessura e também atualização de prontuários, cálculo e atualização da pressão máxima de trabalho admissível, entre outros serviços voltados para NR13. Atuamos na área aí desde o ano de 2018. Então, bora para a nossa aula número 2 sobre NR13. Consultec, olhos que veem além da lei. Na pressão, o vapor vai e vem. Segurança gravada no metal também. Autoclave que guarda histórias quentes entre válvulas e sonhos pendentes. Inspeção que desvenda o que é latente. Bom, na aula passada, nós vimos aí alguns conceitos, né, de caldeiras e vasos de pressão e como que eles são aplicáveis. Nós vimos aí a questão que esses equipamentos devem ser inspecionados, né, periodicamente, e o sistema de inspeção ele pode ser próprio, né, o SPIE, ou também pode ser um serviço externo, né, que é o que é mais comum aí das empresas contratarem. Mas a gente viu também que esses equipamentos, a gente viu 2 acidentes lá envolvendo caldeiras, né? E se vocês voltarem na aula 1 lá para relembrar, vocês vão ver aí que o primeiro que foi investigado, né, o primeiro vídeo que a gente viu, que o acidente foi em 1990, né, e a caldeira já estava operando desde 1977, o acidente foi, né, diversas falhas, mas ali falta de operador qualificado, né, falha na operação, falha em cumprir procedimento, entre outros aí que acaba acontecendo até hoje, né? Caldeiras que acabam aí incendiando, pegando fogo, explodindo, né? Por conta de falha na operação, por não seguir procedimentos, né? Operadores que não são qualificados, não são treinados, não passam por estágio supervisionado, assim como a gente viu as estatísticas, né, no relatório de impacto do Ministério do Trabalho, né, Secretaria de Inspeção do Trabalho. Mas é um conceito aí, a gente vai aprofundar, porém no começo a gente vai ler um pouco, né? A gente vai ter que ler um pouco a NR aí para entender, né, o passo a passo de como que a gente diferencia um equipamento de outro, né? E quais são os cuidados específicos, quais são as instrumentações que deve ter cada equipamento, a qualificação dos operadores, né, do pessoal de inspeção, entre outros.
Então, o primeiro item aqui, né, que a gente vai ver campo de aplicação, esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: caldeiras com pressão de operação superior a 60 kPa, que é quilopascal, né, ou 0,61 kg/força dividido por centímetro ao quadrado. Esse é o item A. O item B, vasos de pressão cujo produto PV seja superior a 8, onde P é um módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em metros cúbicos. Esse é o item B. O item C, vasos de pressão que contenham fluidos da classe A, especificados na linha A do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto PV. O item D, recipientes móveis, né, com PV superior a 8, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou fluidos da classe A, especificados na linha A do subitem 13.5.1.1. O item E, tubulações que contenham fluidos de classe A ou B, conforme as alíneas A e B, do subitem também 13.5.1.1.1, ligadas a caldeiras ou vasos de pressão abrangidos nessa NR. E o item F, tanques metálicos de armazenamento com diâmetro externo maior do que 3 metros, capacidade nominal acima de 20 mil litros e que contenham fluidos de classe A ou B, conforme as alíneas A e B do subitem 13.5.1.1.1. Tá, aqui a gente já viu, né, a gente tem mais ou menos noção o que são esses equipamentos. Mas para ficar mais fácil, a gente vai reduzir os textos aí e ver cada item um a um aí, passo a passo. Temos ainda as tubulações, né, que geralmente estão interligadas aí entre as caldeiras e vasos de pressão e também os tanques metálicos, né, com fluido A e B ligados a caldeiras e vasos de pressão, e os tanques metálicos, né, com diâmetro externo maior que 3 metros e capacidade nominal, né, quanto que cabe ali do fluido dentro do tanque, de 20,0 metros cúbicos, né, para fluidos aí A e B. Bom, aqui trouxe alguns exemplos de equipamentos, né? Então aqui essa primeira imagem aqui eu tenho uma autoclave odontológica, uma autoclave, né, um pouco mais antiga, um modelo mais antigo. Tem aqui um compressor de ar e aqui uma caldeira, certo? E cada equipamento, né, esses equipamentos aqui eles operam sobre pressão interna e cada equipamento ele apresenta aqui no seu manual, né, seu descritivo técnico, ele apresenta um tipo de pressão interna, né, pressão de operação dele.
O primeiro aqui é autoclave, né, 1,1 kg/força por centímetro quadrado. O compressor já está em PSI, 90 PSI. E a caldeira, 80 kg/força dividido por centímetro quadrado. Bom, o que isso quer dizer? A norma ela fala sobre duas unidades de medida. Ela fala do MPa, que é o megapascal, e ela também fala, né, que a gente já viu, né, no campo de aplicação ali, o quilopascal, né? Mas vamos entender aí o que é pressão interna, o que é pressão de operação, o que representa essas unidades de medidas, né? Depois a gente vai aplicar todo esse conhecimento, né, no enquadramento, né, e categorização de caldeiras e vasos de pressão. Então, um princípio de funcionamento, né, de um vaso de pressão ou de uma caldeira, né? São aí equipamentos que eles operam sobre pressão interna, né? Aplicada uma pressão, né? De alguma forma essa pressão ela é aplicada ali no fluido e essa pressão ela é a mesma, né, em todos os sentidos, né? Ela é igual em todos os sentidos ali do fluido, nas mesmas direções, né? Então nós temos aqui o conceito de pressão e aqui um manômetro, né, que ele indica a pressão interna ali do equipamento, né, dessa figura aqui de um possível vaso de pressão, né? Mas o que é pressão? Quem tiver a oportunidade de dar uma olhada aí, esse daqui é um mapa do tempo, né? A gente consegue abrir aí pelo Windows, né? Então nós temos aqui o mapa mostrando as pressões, né? Então tem um pedaço do mapa mundi aqui, ele está mostrando as pressões, né? A gente já ouviu falar lá nas aulas de ciência, a pressão, qual que é a pressão ao nível do mar, né? Qual que é o valor da pressão a nível do mar? A gente sabe aqui, né, que os continentes, depois volta aí para os países, depois os estados, as regiões aqui, as cidades, né, tudo formado em declive, em aclive, né, não é tudo plano, né, não é tudo na mesma altura. Então essa diferença de altura, né, aqui, devido à força da gravidade, ela altera, né, e a gente chama de pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica ela acaba alterando de acordo com, né, a localização e mais a altitude. Quem desenvolveu, né, esse conceito aí de altitude e pressão atmosférica foi o físico Torricelli, né? Então nós temos aqui uma tabela e a altitude, né, a zero, a pressão atmosférica ao nível do mar é 760 milímetros de mercúrio. Então tá um exemplo aqui de um barômetro dos bem antigos, né, que media aí a pressão atmosférica. E conforme vai aumentando aí a altitude, também vai reduzindo a pressão. Olha só que interessante, quanto mais alto eu estou, né, mais reduz a pressão atmosférica. Quem comprovou isso pela primeira vez foi o físico italiano chamado Evangelista Torricelli, colocando uma cuba cheia de mercúrio com um tubo de vidro de 1 metro de comprimento, fechado em uma das extremidades e também cheio de mercúrio. Ele observou que ao nível do mar, a coluna de mercúrio contida dentro do tubo descia até atingir 760 milímetros de altura, né, ou 0,76 metros. Então a pressão atmosférica influencia, né, na cuba de água aqui, na cuba de mercúrio, né, e aqui se forma um vácuo e ele se desloca ali, né, de acordo aqui ao nível do mar, ele desceu até
760 milímetros. E com isso ele comprovou que a pressão atmosférica agindo sobre a superfície livre do mercúrio, né, que estava dentro da cuba, equilibrou a pressão exercida pela coluna de mercúrio contra o fundo da cuba, para esse valor de 76 centímetros, né, de altura de mercúrio. E ele deu o nome disso de atmosfera, né, que a gente conhece aí por pressão atmosférica. Bom, então a gente já sabe aí, né, pressão atmosférica, a gente vai utilizar aí essa unidade de medida, 1 atm, que é igual a 1 kg força por centímetro quadrado, que é igual a 101,325 Pascal. Tá? Aí a gente começa a chegar aí no Pascal, né? Lembra que a gente viu lá quilopascal, uma caldeira, né, acima de 60 quilopascal. Mas por que Pascal, né? O Pascal aí é uma equivalência, né, da pressão atmosférica aí em 1 atm é igual a 101,325 Pascal. São as unidades que a gente vai vai utilizar aí na categorização da NR13. Quem foi Pascal? O princípio de Pascal afirma que a pressão exercida em um ponto de um fluido em repouso é transmitida integralmente e com a mesma intensidade em todas as direções. E para todas as partes do fluido e das paredes para todas as partes do fluido e do recipiente. Esse princípio é a base de diversos sistemas hidráulicos, como freios e macacos hidráulicos. A pressão, por sua vez, é a força aplicada sobre uma área, né, sendo calculada pela relação P é igual a F dividido por A. E o que é isso? O P é a pressão, F é a força que está sendo exercida e A área. Né? Em fluidos, ela aumenta com a profundidade e depende da densidade e da gravidade do fluido. Blaise Pascal, né, a pressão exercida sobre a superfície da massa líquida é transmitida no seu interior, integralmente em todas as direções. Né? A mesma pressão que é exercida no início, ela é exercida no final. Né? Ela é exercida em todas as direções, ou seja, né, em todo o sistema ali totalmente fechado. Para a gente memorizar aqui, a gente tem essa questão aqui da pressão, a gente pode usar esse triângulo aqui, né? Onde P é a pressão, F a força e A é a área. Esse conceito aí de P é igual a pressão dividido, né, por F sobre a área, que nos leva à equação aí, né? Pressão igual força dividido por área. Lembrando aí, 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. Aqui é a mesma equação, né? Pressão é igual a força sobre área, só que aqui a gente está colocando, né, as unidades de medidas. Né? As unidades de medidas ela tem que bater aqui com o Sistema Internacional de Medidas. Então a força sempre em Newton e a área sempre em metro quadrado. Um exemplo aqui, né, de uma força atuando numa superfície, né, eu tenho aqui uma força de 24 newtons. Essa força está atuando aqui sobre essa superfície. E o volume interno aqui, né, desse objeto aqui é de 0,24 metros cúbicos.
Então nós temos aí o conceito, né, o que é pressão e de força sobre área. Nós temos aqui as unidades de medida, né, em Newton, 24 Newton, em área em metro quadrado. Então nós podemos aí fazer a conta aqui, bem simples, 24 dividido por 0,24. Né? A pressão exercida aqui, ela vai ser de 100 Newton por metro quadrado. Tá? Que também eu posso falar que é igual, se 1 Newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal, eu posso falar que essa força é igual a 100 Pascal. Utilizando esse exemplo aqui do livro Mecânicas dos Fluidos, quem quiser aprofundar mais o tema, é um livro muito bom. Né? Nós temos aqui dois exemplos, nós vamos ver aqui o passo a passo, né? Um exemplo de um pistão aqui exercendo uma força sobre um fluido, e temos as áreas, né, e a pressão. Então vamos às contas. Pressão é igual força em Newton dividido por área, e aqui no caso está em centímetros quadrados. Tá? Então 100 Newton dividido por 10 centímetro quadrado é igual a 10 Newton por centímetro quadrado. Aqui 100 Newton dividido por 5 centímetros, que é a área aqui, né, do pistão, é igual a 20 Newton por centímetro ao quadrado. Aqui nós temos alguns pontos, né, do fluido. E nesse fluido aqui a pressão é a mesma, né? Só que aqui na figura A não tem a pressão atmosférica agindo aqui, né, sobre esses pontos. Eu não tenho nenhuma outra força agindo. Agora na figura B aqui nós já temos aqui uma força de 100 Newton agindo, né, sobre a área de 5 centímetros quadrados. Lembrando os conceitos de Newton aí, né? A pressão exercida sobre a superfície da massa líquida é transmitida no seu interior integralmente em todas as direções. Então eu tenho aqui, né, o ponto 1 da figura A, o ponto 2, ponto 3 e ponto 4. E os valores é 1, 2, 3 e 4 Newton por centímetro quadrado, respectivamente. Né? Essas são as pressões aqui, né, nesse fluido aqui, né, nessa massa líquida. E vamos ver aqui, vamos fazer a conta, o que acontece se eu colocar essa pressão aqui, né, essa força, né, colocar essa força aqui de 100 newtons, né? O que acontece com essa força de 100 newtons? 100 newtons, né, pressão é igual força dividido por área, né? A força em newton, a área em centímetro quadrado. 100 dividido por 5 é igual a 20 newton por centímetro quadrado. Antes as pressões eram distribuídas dessa forma. Com a aplicação da força, a pressão nesses pontos aí passou a ser, né, como ela se transmite de forma igual, a gente já viu que a força exercida é de 20 newton por centímetro quadrado, então aumentou 20 newton em cada unidade de pressão que já estava aqui, né, que já tinha aqui no recipiente. A pressão exercida sobre a superfície da massa líquida é transmitida no seu interior integralmente em todas as direções. Mais um exemplo aqui do livro Mecânica dos Fluidos, né? Eu tenho um conceito aqui, eu tinha sistemas separados, né? Esse daqui é um sistema único, né? Um exemplo aí de um macaco hidráulico, né? Nós temos aqui dois êmbolos, né? A figura mostra esquematicamente uma prensa hidráulica. Os dois êmbolos têm respectivamente as áreas de o A 10 cm², o menor, e o A2 100 cm². Se for aplicada uma força de 200 N no êmbolo 1, aqui, qual será a força transmitida no êmbolo 2? Como que a gente chega nessa conclusão?
Se eu tenho aqui 200 newton, né, sabendo aí que a força ela se transmite, é igual, né, eu tenho o conceito aqui que se a pressão aqui, ela tem que ser igual aqui também, né? Se a pressão exercida aqui ela vai se transmitir igualmente pelo outro lado aqui, eu tenho aqui um conceito que P1 é igual a P2. Logo, a força exercida, né, a força F1 sobre a área 1, né, é igual à força 2 exercida sobre a área 2. E o que a gente tem aqui? A gente tem o F1, que é a força 1, né, de 200 newton. Essa área aqui, no A1, né, que é 10 centímetros quadrados. E eu tenho aqui a F2? Não, F2 é um resultado, né? Eu tenho aqui a área em centímetros, né? Tenho 100 centímetros aqui. Então é só fazer a regrinha de 3. O resultado vai ser 2.000 newtons por centímetro quadrado. Então eu tenho aqui uma força de 200 newtons, ela foi aplicada, né, sobre uma determinada área aqui, né, uma área de 10 centímetros, e ela foi transmitida e chegou aqui, né, com uma força aí de 2.000 newtons por centímetro quadrado. Lembrando, a pressão exercida sobre a superfície da massa líquida é transmitida no seu interior, integralmente em todas as direções. A carga de pressão. A gente viu lá, é o mesmo, né, em todas as direções. Então, nós podemos ver aí em dois exercícios, né, em dois exemplos aí que a gente viu do livro Mecânica dos Fluidos, a gente pode interpretar esses resultados aqui da seguinte forma, né? A pressão exercida, né, aqui nos pontos, né, a gente viu que a força aqui sobre a área ela gera uma pressão, então o resultado da pressão aqui de 20 newton dividido por centímetro quadrado. E no segundo exemplo, a gente viu aqui um exemplo de uma prensa, né, a força exercida também, né, de um lado 200 passou transmitida para o outro lado, como aumentou a área, né, aumentou também a pressão, foi para 2.000 newtons por centímetro quadrado. E em Pascal, como que eu faço para converter Newton em Pascal? Eu vou multiplicar tudo por 10 elevado a 5, que é a unidade que a gente precisa trabalhar na NR13, né, na categorização, na classificação, né, das caldeiras e dos vasos de pressão. Então a gente precisa converter o Newton em Pascal. Como que eu vou fazer isso? Primeiro passo aqui, o resultado em Newton multiplicado por 10 elevado, né, a potência de 5. Então fica 2 milhões de Pascal. Ainda ficou um número muito alto, né? Vamos converter isso para quilopascal, que é o que está pedindo lá, né? As caldeiras são consideradas caldeiras aí acima de 60 quilopascal. Como que a gente faz? Então a gente vai dividir por 1000, né? Então 2 milhões de Pascal dividido por 1000 é igual a 2.000 quilopascal. Começou a ficar um pouco mais claro as informações aí, né? E esse modelo de prensa aqui, né, princípio de uma prensa que a gente viu, de 2.000 newton por centímetro quadrado. Eu quero converter agora em quilopascal. Como que eu faço? Primeiro passo aqui, multiplicar, né, por 10 elevado a 5 e depois dividir tudo por 1000. Tá? Você pode fazer o exercício aí, escrever embaixo aí nos comentários, para ver se você já conseguiu fazer, né, de acordo com as informações aí, você já consegue fazer sozinho essa conversão. Então eu vou pegar a pressão, né, aqui de novo, 20 newton por centímetro quadrado, multiplicado por 10 elevado a 5. Né, vai me dar um valor, vou pegar esse valor aqui e dividir por 1000. Eu tenho o resultado em quilopascal.
Então tenta aí você com a pressão de 2.000 newtons por centímetro quadrado. Fica um exercício aí para você fazer. Dando sequência, né, caldeiras e vasos de pressão, a gente tem aqui uma planta, né, uma localização, né, de uma caldeira. Ela está um pouco deslocada aqui, a localização, mas eu tenho aqui dentro de uma planta baixa de uma indústria. A caldeira geralmente ela fica um pouco mais isolada, né, até por conta de abastecimento, né, do combustível, tratamento de água, segurança das operações também, né? Ficar distanciada das demais edificações, entre outras. Aqui a gente tem uma das maiores, ou se não a maior caldeira a vapor, né? Caldeira no Brasil, que é essa caldeira aqui. É muito legal. Vamos soltar aqui. Bom, mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Enquadramento de caldeiras, né? A gente já viu o conceito aqui, né, de vaso, né, de pressão, né, ou a pressão no interior de um vaso, né, que ela se desloca por todos os lados aqui. E eu tenho aqui uma placa de identificação da NR13, né? Uma placa aqui, tem o fabricante, já tá, não dá para ler, mas eu tenho aqui a pressão máxima de trabalho admissível, tenho aqui a pressão de trabalho, tem a pressão de teste hidrostático, código do projeto, ano de edição, né? E esse daqui é de uma caldeira, né? Uma placa de identificação de uma caldeira, não, de um vaso de pressão, pelo código aqui de projeto. Eu tenho aqui, nós vamos usar aqui a pressão de trabalho de 8 kg força por centímetros quadrados, né? Como a gente viu aqui nesses slides, né, cada equipamento ele demonstra um tipo de configuração, né, de acordo com o projeto dele. Então eu tenho aqui uma caldeira, né, de 8 kg força, tenho aqui um compressor de ar de 90 psi e a autoclave aqui de 1,1 kg força por centímetro quadrado. Como que eu vou fazer para mim converter isso em quilopascal ou em megapascal para mim fazer a categorização da caldeira aí na NR13? Bom, é muito simples. Eu tenho uma tabela de conversão, né? Para a gente não ficar fazendo aí aquele monte de cálculo. Essa tabela é bem simples, nós vamos ver a aplicação dela. Se você quiser fazer o download da tabela, ela vai ficar embaixo aqui. Eu tenho um link da tabela, você pode acessar ela, fazer o download, salvar aí para você fazer o cálculo. Bom, voltando aqui para a tabela, né, uma forma mais ampliada, aí fica mais claro para a gente observar. Eu quero converter 8,0 kg força por centímetro quadrado em quilopascal. Por que eu quero converter em quilopascal? Porque o enquadramento de caldeiras é feito em quilopascal. Então eu preciso fazer essa conversão. Como que eu vou fazer isso utilizando a tabela? Primeiro passo, eu vou localizar na tabela a unidade de medida que eu quero converter. No caso aqui, 8 kg força dividido por centímetro quadrado. Aqui, localizei, né? Aqui na coluna. Depois, eu vou descer essa coluna até eu achar o número 1. Encontrei o número 1, eu vou anotar ele aqui, vou deixar ele marcado. Depois eu vou me deslocar entre as colunas aqui da tabela e vou procurar a unidade de medida que eu quero converter. No caso aqui, o quilopascal. O quilopascal está aqui e o número 1 está aqui. Então eu vou andar até essa coluna, certo? E vou chegar num número aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou converter o 8 kg força multiplicado por esse número aqui.
né? Vou fazer a conversão de quilograma-força por centímetro quadrado para quilo-pascal. O resultado é 784,5 kPa. Voltando aí ao campo de aplicação, né, da NR13, esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos: caldeiras com pressão superior a 60 kPa. E aí, essa caldeira aqui que a gente identificou, ela possui pressão de operação superior a 60 kPa? A resposta é sim, né? A gente fez a conversão lá de acordo com a tabela. A pressão de operação dela é igual a 784,5 kPa. Então, ela se enquadra na NR13. Temos aqui um exemplo de enquadramento de caldeira, né? Caldeira categoria A, né? Nós temos aqui essa caldeira. E essa daqui é um pedaço da placa, né? Da placa de identificação dessa caldeira. Onde a gente ampliando aqui a pressão de operação dela é 22 kg/força por centímetro quadrado. Bom, vamos utilizar a tabela para entender o porquê que ela é categorizada aqui, né, como caldeira, né, de acordo com a NR13. Então aqui, essa caldeira aqui, por que ela é categorizada, né, na NR13? Ela tem uma pressão de operação de 22 kg/força por centímetro quadrado e eu quero converter isso em kPa. Né? A mesma coisa aqui, vou localizar a coluna que tem quilograma-força por centímetro quadrado, descer até o número 1. Depois eu vou andar até a unidade que eu quero converter, certo? E vou multiplicar pelo valor. Logo aí, essa caldeira tem uma pressão de operação de 2.157 kPa. Ainda aqui em enquadramento de caldeiras, eu tenho aqui um modelo de gerador de vapor, né? A pressão da caldeira que a gente viu aqui, que é categoria A, né? Ela é 2.157 kPa, então é maior, né, do que o valor, né, com pressão superior aqui de 60 kPa. Então ela se enquadra na NR13. Temos aqui uma placa de identificação de um gerador de vapor. Aqui você pode fazer os cálculos também, né? Porque a pressão de trabalho ela está em 6,0 kg/forças por centímetro quadrado. Então faça a conversão aí, né? Utilize a tabela, faça a conversão, coloque aí nos comentários para ver se você aprendeu a fazer aí a conversão das unidades. Para o item B, no campo de aplicação aqui, né, vasos de pressão cujo produto PV seja superior a 8, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa e V o seu volume interno em metros cúbicos. Né? Então, pressão de operação multiplicada pelo volume. Pressão em módulo, né? Os valores aqui em kPa. Eu tenho aqui um paradigma, um vaso de pressão aqui. A pressão de operação dele em módulo é 15 psi e o volume 2.000 litros. Como que eu vou fazer para fazer esse cálculo, né, do produto aí PV? Como que eu faço? Bom, então vamos aqui ao passo a passo. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer é converter a pressão de operação. Por quê? Ele me apresentou 15 psi. Eu preciso fazer a conversão em kPa. Tá? Então esse é o primeiro passo. Bom, vou localizar aqui na tabela aqui o PSI. Então está aqui. Localizei na tabela a coluna aqui que está escrito na primeira linha aqui PSI. Bom, localizei aqui o PSI. Vou descer até eu achar o número 1. O número 1 está aqui. Depois,
eu vou andar até a coluna que está escrita a unidade que eu quero converter, que é qual? Quilopascal. Vou andar, vai chegar no número aqui, né? 6,89475. Vou multiplicar 15 por 6,894, que vai ser igual a 103 kPa. Bom, primeiro passo aí, já temos a pressão convertida em kPa. Mas o volume? Ele nos apresentou aqui um volume de 2.000 litros. Como que eu faço para converter 2.000 litros em metros cúbicos? Né? 1 litro é igual a 1.000 metros cúbicos. Né? E quando eu multiplico 1 litro por 0,001 metros cúbicos, eu tenho o valor. Né? Tudo isso porque é só fazer a regrinha de 3. Então, 2.000 multiplicado por 0,001 é igual a 2,0 metros cúbicos. Temos as informações necessárias agora. 103 kPa e o volume 2,0 metros cúbicos. Só multiplicar 103 por 2. Vai resultar no 206. 206 o quê? Vai me resultar em 206 kPa por metros cúbicos. Né? Ou seja, o PV é igual a 206. Né? Onde aqui vaso de pressão cujo produto seja superior a 8. Então, o produto PV é maior que 8, né? 206 é maior que 8. Então, sim, esse vaso de pressão ele se enquadra na NR13. E o item C? Vaso de pressão que contém fluidos classe A, especificados na linha A do subitem 13.5.1.1.1, independente do produto PV. Qual que é esse item aí? Ele fala dos fluidos, né? Então, fluidos, classe A, líquidos, fluidos inflamáveis, fluidos combustíveis com temperatura superior ou igual a 200 graus Celsius, fluidos tóxicos com limite de tolerância igual ou inferior a 20 partes por milhão, 20 ppm, hidrogênio e acetileno. Separei aqui nessa tabela para ficar um pouco mais fácil, um pouco mais claro. Então, a gente está vendo aqui o classe A, que são inflamáveis, combustíveis, com temperatura maior que 200 graus Celsius, os tóxicos com limite de tolerância menor ou igual a 20 ppm, hidrogênio e acetileno. Essas são as classes e os tipos de fluidos. Para a gente entender e fazer a classificação dos fluidos, aí, a gente vai utilizar a NR20, tá? Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis. Essa NR é muito útil aqui para nos guiar a parte de fazer a classificação dos fluidos internos aí dos vasos de pressão. Já pulei aqui para o item 20.3, né? Vamos à parte aqui que mais nos interessa, líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 e líquidos que possuem ponto de fulgor superior a 60 graus Celsius, quando armazenado e transferido aquecido em temperatura igual ou superior ao seu ponto de fulgor, se equiparam aos líquidos inflamáveis. Os gases inflamáveis, que inflamam com ar a 20 graus Celsius, é uma pressão de 101,3, se a gente voltar lá, a pressão de 1 atm, ele já inflama. Líquidos combustíveis são líquidos com ponto de fulgor maior que 60 graus Celsius e menor igual a 93 graus Celsius.
Temos as definições aí, né, de gases inflamáveis, né, inflamam com o ar. 20 graus Celsius, uma pressão de 101,3 kPa. E os líquidos combustíveis são líquidos ponto de fulgor, né, maior que 60 graus Celsius. De forma mais resumida, tem aqui líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis. A diferença aí é entre o ponto de fulgor. Então eu coloquei uma tabela aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. O tipo inflamável é menor ou igual a 60 graus Celsius, o ponto de fulgor. E os combustíveis são maior ou igual a 60 graus Celsius. Agora, onde localizar a informação, né, do ponto de fulgor do produto químico? A gente vai aqui, tem a NBR aqui 14.725, né, que trata da antiga FISPIC, né, agora é o modelo FDS, né, ficha de dados de segurança e rotulagem do produto químico. Eu tenho aqui um modelo ainda de FISPIC, né, da gasolina comum, e vamos pegar como exemplo. Então, por sequência aqui, né, eu tenho a classificação do produto da gasolina, né, é um líquido inflamável, tem a categoria 1 aqui também, mas não nos interessa nesse momento. Aqui, líquidos inflamáveis, tem a categorização aqui da gasolina. Temos aqui também na FISPIC uma informação muito importante, né, da ACGIH. Aqui está do ano de 2012. Pelo que eu pesquisei, é a última atualização mesmo, né, tanto para a gasolina aqui quanto para o benzeno. Então nós temos aqui 300 ppm da gasolina e 500 ppm. Então temos aí mais duas informações coletadas da ficha de informação de segurança do produto químico. E outra, né, por último, a informação mais importante da FISPIC, eu tenho aqui o ponto de fulgor, que é menor que menos 43 graus Celsius, vaso fechado. Então, voltando para o resumo da nossa tabela aí, menos 43, né, ele é menor ou igual a 60 graus Celsius. Então, né, como a gente viu no começo da FISPIC, né, a gasolina ela é um líquido inflamável. Então, de acordo com a tabela, a gente está fazendo a classificação aqui pela ficha, né, de informação de segurança do produto químico e também a classificação da NR20. Eu estou mostrando esses exemplos aqui para você conseguir, né, se basear nesses momentos aí do enquadramento. No item D da NR13, no campo de aplicação, nós temos aqui os recipientes móveis, né, com PV superior a 8, onde P é o módulo da pressão máxima de operação em kPa, ou fluidos de classe A, especificados na linha A do subitem 13.5.1.1.1. Tem um exemplo aqui, né, de recipientes móveis, né, um caminhão transportando um tipo de fluido. Né, esse fluido ele tem que ter os compartimentos aqui para fracionar, né, esse movimento, né, de impacto do líquido ali durante o transporte. E ele opera sobre uma pressão, né? Ele tem uma pressão interna aí de operação. Então isso vai me servir para mim fazer a classificação desse recipiente móvel. Então nós temos aqui recipientes móveis, né, com PV, pressão vezes volume maior que 8, ou fluido classe A. Né? A gente já aprendeu aqui, né, que a pressão em módulo, né, ela deve ser em kPa e o volume em
metro cúbico. Fluido classe A, inflamável, né? Menor ou igual a 60. E tem aqui o enquadramento, né? As tubulações, o item E, as tubulações que contenham fluidos classe A ou B, conforme as alíneas A e B do item 13.5.1.1.1, ligado nas caldeiras nos vasos de pressão. Então eu tenho aqui A ou B, né? O A é o que a gente já viu, né? Os fluidos inflamáveis, combustíveis, fluidos tóxicos, hidrogênio e amônia. E o classe B, fluido combustível com temperatura inferior a 200 graus, o tipo 1. E o 2, fluido tóxico com limite de tolerância superior a 20 partes por milhões. Então eu tenho aqui uma classificação, né, do tipo de fluidos. Voltando aqui para a nossa tabela, né? Então eu tenho aqui a classe B, temos ainda a classe C, vapor de água, gases asfixiantes simples, ar comprimido. Outra classe D aqui também tem outros fluidos aí que podem ser enquadrados também do tipo 1. Agora aqui nós estamos falando do item tubulações, né? Então aqui eu tenho um exemplo aqui de uma caldeira, um sistema aqui, né? Um sistema contém fluidos, né? Um sistema tem tubulação, eu tenho válvulas aqui, tenho o manômetro. Então, para se deslocar, né? Para a gente para ser feito o deslocamento do fluido interno aqui, né, tanto de caldeira de vaso de pressão, tem aí as tubulações, né, onde passam esses fluidos. Mas que tipo de tubulações? Com fluido classe A e B ligadas a caldeiras ou vasos de pressão. A gente já aprendeu aí a classificação A e B dos fluidos, né? Então, se eles forem categorizados A ou B, né, essas tubulações aí elas se enquadram da NR13. E por último, nós temos aí os tanques metálicos de armazenamento, né? E com diâmetro externo maior do que 3 metros, capacidade nominal acima de 20 mil litros, e que contêm fluidos de classe A ou B, né? Conforme as alíneas A e B, que a gente já aprendeu a classificar. Então tá aqui os fluidos, né? Os classe A e os classe B, né? Então a gente precisa de algumas informações aí, né, do tanque metálico. O diâmetro tem que ser maior que 3 metros, né, e a capacidade, né, nominal dele, né, a capacidade ali, o volume interno dele tem que ser de 20 mil litros, né, ou 20,0 metros cúbicos com fluidos A ou B. Então eu tenho aqui um exemplo de uma planta baixa aqui de uma empresa, onde constam 2 tanques metálicos, né? E o raio desses tanques metálicos aqui é de 16,3 metros, né? Então o fluido aqui é classe A. Então ele tem 75 também, né? Capacidade nominal dele 75,0 metros cúbicos. Então um exemplo aqui dessa planta aqui, eu tenho 2 tanques metálicos aqui que eles se enquadram na NR13. Por conter aí, né, todas as características. Bom, a gente já viu aqui como identificar os equipamentos, a gente entendeu alguns conceitos aqui de pressão, a gente entendeu também que a gente tem que converter, né, as pressão para a gente utilizar no enquadramento da NR13, a gente tem que utilizar em quilopascal, né? Vai ter um momento que a gente vai usar megapascal também, mas a gente já aprendeu a identificar, né, as pressões e fazer as conversões para a gente fazer o enquadramento da NR13. Então a gente está aí estudando equipamentos, né? Equipamentos que falhas aí, né? Na categorização, na inspeção periódica, né? Na manutenção, nos registros de manutenção, falhas em operação, como a gente viu
no acidente lá da caldeira da Reduc, né, no ano de 1990. Né? Esses equipamentos, né, eles, quando operam aí fora dos parâmetros, né, de projeto, podem oferecer risco grave eminente, né, para as pessoas que estão em torno ali. Então a gente viu que é muito importante aí, né, a gente aprender a categorizar e fazer corretamente aí, né, a identificação, categorização das caldeiras e dos vasos de pressão. Aqui tem uma explosão de caldeira, né, devido à falta de água aqui na fornalha dela, no tubulão. Ele acabou estourando, né, por conta de falta de água. Né? A gente viu na primeira aula aí que falta de controle, né, de indicação do nível de água, tanto do automático como visual, né, é um dos itens aí que está dentre as não conformidades encontradas em caldeiras e vasos de pressão, em caldeiras, desculpe. Um exemplo aqui de uma explosão de um reservatório, né, reservatório de ar, né, é um vaso de pressão, né, de um compressor de ar. Esse daqui é o vaso de pressão do compressor. Então ele acabou explodindo. A gente pode ver aqui que ele está bem corroído interno, né? A gente viu lá na primeira aula que a não drenagem do compressor pode ocasionar aí danos, né, na estrutura do equipamento. Né? Tem uma corrosão interna aí, né? E essa corrosão, a chapa vai perder espessura e com isso vai perder também, né, as características de projeto. Então por isso muito importante fazer a drenagem aí do compressor. Deformação de filtro em Y, né, devido a golpe de ariete. O filtro em Y aqui ele está danificado. A válvula tipo globo também deformada e também devido a golpe de ariete. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, né? A segunda aula aqui de NR13. Nós vamos aprender aqui tudo sobre NR13, caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. A NR13 de fio a pavio. Meu nome é Rafael, sou engenheiro responsável técnico da Consultec. Aqui está o meu contato. Você pode entrar em contato comigo direto aqui no WhatsApp. Nós fazemos inspeções técnicas, inspeções periódicas, exame interno, externo, em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos. Você pode entrar em contato conosco, qualquer dúvida, ou para solicitar também um orçamento. Realizamos também, né, os laudos técnicos, né, adequação de prontuários, e também realizamos treinamentos, né, treinamentos voltados aí para operador de caldeira, operador de utilidades, treinamentos voltados para técnicos em segurança do trabalho, para engenheiros também. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Faça os exercícios e comente aqui, né? Comente aqui embaixo para a gente entender se você conseguiu, né, assimilar os conteúdos aqui do vídeo. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal, deixe o seu like aqui para ajudar na plataforma, na divulgação dos vídeos. Tá? Um abraço, até a próxima aula. Segurança gravada no metal também. Consulta.